Muito bem. Vamos ver, então, se você conseguiu distinguir direitinho aí qual a frase que tem predicado verbo nominal. Vamos lá? Letra A diz assim, o garoto tímido fez o discurso. O garoto tímido é o sujeito. Fez o discurso é o predicado. Aí eu paro, pergunto a você. Não tem verbo de ligação aí, nem escrito, nem subentendido. Não temos nenhum predicativo do sujeito, né? Não. Então, esse predicado não é nominal. Não. O nominal está fora. Bom, se ele não é nominal, ele também não pode ser verbo nominal. Ele é o quê? Predicado verbal. O verbo é o mais importante aí, fazer alguma coisa. Se foi, fez o discurso, fez o muro, fez o trabalho, o fazer, o verbo é o mais importante. Então, aqui, predicado verbal. Letra B. Não encontraram o suspeito. Não encontraram o sujeito, aí é o que a gente chama de sujeito indeterminado. Alguém não encontrou, mas eu não sei quem. Sujeito indeterminado. Não encontraram o suspeito. Eu não tenho verbo de ligação, ser, estar, ficar. Eu não tenho predicativo do sujeito. Não. O verbo é o mais importante. Encontraram. Então, predicado verbal. Letra C. A garota saiu chateada da escola. A garota é o sujeito, minha gente. Olha só, a garota é o sujeito. Saiu chateada da escola é o predicado. Aí você vai observar, esse é o segredinho para não errar isso. Você vai observar que quando você diz a garota saiu chateada da escola, o que você está dizendo, na verdade, é a garota saiu e estava chateada. A garota saiu e estava chateada. Existe um verbo de ligação subentendido, não existe? Olha aqui o predicativo do sujeito, chateada, tá vendo? Saiu e estava chateada. Então, esse aqui é o predicado verbo nominal. Então, já matei o gabarito. E na D, o garoto continua internado. O garoto é o sujeito, continua internado é o predicado. Você acha que aí eu tenho um verbo de ligação escondido? Não, ele continua internado. Então, sem dúvida, o gabarito é C de casa. Muito bem. Ok. Aqui, deixa eu só colocar para você predicado, que eu não coloquei, nominal. O verbo continuar aí é verbo de ligação. Ele está internado, ele continua internado. Então, aí, predicado nominal. Muito bem. Número 25. Considere as orações. É necessário tranquilidade. Estou quites com ele. Bom, vamos ver. É necessário tranquilidade. Augusta, tranquilidade é feminino e ele disse necessário. Isso aí está errado, não está? Não, vamos lembrar dessa regra. É necessário, é proibido, é o seguinte. Se a palavra que vem depois é uma palavra feminina, e ela é, tranquilidade é uma palavra feminina, mas essa palavra não vem precedida do artigo definidor de feminino, você usa necessário no masculino. Se você escrever é necessária tranquilidade, você erra. Você só vai ter que dizer é necessária se você disser a tranquilidade. Se você colocar o artigo definido a antes da palavra tranquilidade. Vou até colocar aqui para você, ó. Então, do jeito que está aqui, está certo, hein? Eu posso dizer isso. É necessária a tranquilidade. Aí sim, tá vendo? Se eu colocar o artigo, eu vou dizer necessária. Tá. Número 2. Estou quites com ele. Gente, quite é um adjetivo que concorda com o nome, com o substantivo a que ele se refere. Eu, é singular, não é? Então eu digo eu estou quite. Eles estão quites, com o fisco. Então é isso, se é singular tem que ser quite. Se o sujeito é plural tem que ser quites. Então aqui, estou, sujeito eu. Então eu estou quite. No singular, concordando com o sujeito no singular. Então, essa está errada. Então, considere as orações de acordo com a norma culta.
Somente um está correto. Perfeito. Somente a primeira, ó. É necessário tranquilidade. Muito bem. Questão 26. Assinale a alternativa em que as palavras estão escritas corretamente. Isso aí, gente, deixa eu falar um pouco. Isso aí é uma besteira, não é? Pois é uma besteira. Só que é uma besteira tão perigosa, gente, vocês não têm noção como as pessoas erram ortografia. Os alunos dizem até assim para mim, Augusta, eu acabei acertando as questões mais difíceis da prova. A questão de pontuação, a questão de regência, a questão de concordância verbal, acertei todas. Errei a questão de ortografia, Augusta. Era com CH, eu pus X. Era com C cedilha, eu achei que era com 2 S. Gente, isso aí pega muito, sabia? E aí, claro, você estuda as regrinhas de ortografia que existem, né? Porque não existe regra para tudo. Eu acho até que eu cheguei a comentar com vocês isso. Algumas coisas da ortografia não têm explicação. Por que que o verbo estender eu escrevo com S? E o substantivo derivado dele, extensão, é com X? Responde aí para mim. Você não vai conseguir responder, nem eu vou responder a você, porque não tem uma lógica para isso. Por que que estender é com S e o substantivo derivado dele, extensão, é com X? Não tem explicação. Então, existem algumas coisas que não têm explicação, tá? Não adianta você ficar delirando, ai meu Deus, porque não tem explicação para aquilo. Bom, mas já que existem algumas regras, que você decore, né? Aquelas regras, que você memorize, porque com certeza vão ajudar na hora de uma questão de prova sobre ortografia. E a outra coisa que eu digo sempre, né? Eu e qualquer professor de português que você encontre, a leitura ajuda muito, né, gente? Quem lê, quem tem o hábito da leitura, e repito, quando eu falo hábito da leitura, eu não estou me referindo somente à leitura de grandes clássicos da literatura. Nossa, ele lê Fernando Pessoa, ele lê Machado de Assis, ele lê Graciliano, não é isso. Quando eu digo hábito da leitura, é o hábito de ler todo dia um bom jornal, uma boa revista. Se você gosta de ler clássicos da literatura, leia, claro. Mas, não, é pesado para mim por enquanto. Prefiro ler jornais e revistas. Se for um bom jornal, uma boa revista, já valeu. Porque você vai ter contato ali naquele jornal, naquela revista, com o português correto. Claro, não é para ler qualquer jornal, qualquer revista, que você vai até se assustar com o que você encontra. Existem coisas assim, as mais absurdas possíveis. Mas um bom jornal, uma boa revista, você vai ter um bom contato com a língua, não é? Aqui, por exemplo, foi uma questão bem tranquila, com 2 palavrinhas só. Mas eu estava agora até me lembrando de uma questão, gente, que caiu, se não me engano, já tem muito tempo isso, quer dizer, muito tempo, alguns anos, numa prova do MP, do Ministério Público do Estado. A banca dizia assim, assinale a alternativa que apresenta vocábulos corretamente grafados. Só que em vez de 2 palavras, a banca colocava 4 palavras em cada alternativa. Era A, B, C, D, E, então, na verdade, 4 vezes 5 eram 20 palavras diferentes que a banca cobrava. E eu me lembro, o aluno às vezes diz assim, nossa, uma prova dessa do Ministério Público, as palavras que a banca deve colocar devem ser aquelas que só sei lá quem usava, né, Augusta? Muito difíceis, palavras complicadíssimas. E eu digo assim, pois é, engana-se, né, quem pensa isso. Às vezes a palavra é mais complicada, mas às vezes são palavras do nosso dia a dia. Só que são palavras que nós falamos, mas nunca paramos para escrevê-las. E aí na hora de escrever vem a dúvida. Pois é, e é exatamente aquela palavra que cai na prova. E eu me lembro de 3 palavras que havia nessa tal questão e que eram palavras que pegaram muita gente. Quer ver? Uma das palavras era essa aqui. Supérfluo. Sabe o que acontece? Nós sempre usamos essa palavra, batendo papo, né? Ah, isso para mim é supérfluo. Também para você é supérfluo isso? Para mim é supérfluo. Supérfluo, supérfluo. Aí quando você tem que escrever, peraí, será que é superfluo? Ou será que é superfluo? Ih, não sei, hein? Pois é. Então isso é muito comum, gente, porque nós falamos a palavra, só que nós então, e aí eu digo nós cariocas, tá? Aí eu já estou me culpando aqui. Os cariocas comem o final das palavras, né? Supérfluo, para mim é supérfluo, totalmente supérfluo, supérfluo. Aí na hora, e aí, como eu escrevo? É superfluo ou superfluo? É superfluo, tá? É superfluo, tá?
A outra palavra que caiu na prova foi essa aqui, quer ver? Estigmatismo. Isso não existe. Fulaninho está com miopia e estigmatismo. Não está. Deve estar só com miopia, porque estigmatismo não existe. É astigmatismo. Essa era a outra palavra da prova. E a outra palavra era essa aqui, gente. Ah, eram 4, perdão. Eu lembrei da outra aqui, era isso aqui, ó. Desinteria. Nossa, ele teve uma desinteria, não pôde fazer a prova. Não teve. Só ele não teve. Com certeza. Ele teve uma disenteria. Disenteria. O I primeiro e o E depois. E as pessoas trocam as bolas aqui, ó. É disenteria. Bom, e a outra palavra que caiu na prova, você está vendo que não são palavras do outro mundo, não é? Pois é. E a outra palavra que caiu na prova, pior ainda, era essa aqui. Ah, não acredito que essa palavra caiu na prova. Caiu. E o pior não é cair. Muita gente não percebe o erro. E aí eu vou falar de novo do carioca, porque do carioca eu posso falar, né, gente? Tem problema, eu sou carioquíssimo, então eu posso falar. Nós fazemos o seguinte. Onde existe um ditongo, nós não colocamos o ditongo. E onde existe, nós não colocamos. E onde não existe, nós colocamos. Por exemplo, uma palavra como essa, aí o aluno não percebe o erro. Porque o carioca fala, me passa manteiga. Manteiga. Saleiro, paliteiro. Mantegueira. Janeiro. Fevereiro. O carioca não fala aquele ditongo. Janeiro, fevereiro, manteigueira, saleiro, paliteiro. Não fala. Aí na hora de escrever não percebe que está faltando um i ali. A palavra aqui, mantegueira, o gueira tá certo. Mas vem de manteiga. O lugar onde eu coloco a manteiga. Então é manteigueira. Como o carioca fala mantegueira, ele não percebe a falta daquele i. Então, gente, eram essas 4 palavras na prova. E você diz assim, poxa vida, não tem nenhuma palavra aqui do outro mundo? Pois é. E as pessoas passavam e não viam o erro. Então, eu digo que ortografia é perigoso, né? Procure ler muito, jornais mesmo, ou revistas, bons jornais, boas revistas, mas leia. Porque sem perceber, mas quando eu estou lendo descompromissadamente uma matéria em casa do jornal ou da revista, eu não estou prestando atenção à ortografia. Você pensa que não, mas você assimila aquilo automaticamente e você vai escrever melhor com certeza. Tá bom? Então vamos voltar para a nossa questão. Então, ó, as palavras que estão escritas corretamente são 2 palavras, empecilho e privilégio. Muita gente fala privilégio, né? Privilégio não existe, é privilégio. É um privilégio recebê-lo em minha casa. Tem gente que diz assim, nossa, ele foi um privilegiado. Não foi, né? Privilegiado não, privilegiado, é com i. Então, eu já elimino a letra A, olha aqui, ó, e a letra C. Agora, privilégio nas 2 com G e com acento, corretíssimas. Agora, empecilho ou empecilho. Aí, de novo, ó, algumas regiões do Brasil têm isso, e nós aqui na região sudeste temos muito isso. Trocar, o carioca principalmente, tá? Porque o paulista já não faz tanto isso, mas o carioca ele troca o E com I e o O com U. Por exemplo, o paulista até fala direitinho, teatro. O carioca já fala teatro. Né? Menino, menino, o E e o O. Mas o carioca fala menino, menino. O E virou I e o O virou U. Então, na hora de uma palavra como essa, bate a dúvida. Peraí, eu falo isso para mim não é empecilho. Isso para mim não é empecilho. Mas será que é empecilho mesmo? Ou será que é empecilho? Pois é. Tá vendo? Gente, essa palavra todo mundo usa, né? É interessante porque ela vem do verbo empecer. Empecer significa prejudicar, dificultar. Se eu digo assim para você que a corrupção empece o desenvolvimento do nosso país, eu estou dizendo que a corrupção prejudica, atrapalha, dificulta o desenvolvimento do nosso país. Então, empecer, então a palavra é empecilho, não é empecilho, é com E. Então, gabarito B de bola. E é com C e LH, gente, não é com cilio,
como as pessoas escrevem cílio, não. É empecilho, com LH. Muito bem. Questão 27. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Vamos lá. Os organizadores do evento informaram participantes. Haverá o sorteio de um carro. Gente, de novo, aquela questão cobrando a regência do verbo informar. Lembra que eu expliquei hoje? Verbo informar, avisar, notificar podem ter duas formas de construção igualmente corretas. Ou eu informei algo a alguém, e aí eu uso a preposição a, ou eu informei alguém de algo, e aí eu uso a preposição de. Então, vamos ver? Os organizadores do evento informaram os participantes, pode ser. Mas aí, que haverá o sorteio, se eu usar o os aqui, gente, ó, na primeira lacuna, se eu usar os participantes, eu vou ter que dizer de que haverá o sorteio. Então, a letra A já está errada. Então, os organizadores do evento informaram aos participantes. Pode ser aos? Pode. Mas aí, de que haverá o evento? Epa, não. Porque se eu digo, informaram aos participantes de que haverá o evento, o sorteio, usamos duas vezes a preposição a e a preposição de, ou seja, dois objetos indiretos para o verbo informar. Errada a letra B. Os organizadores do evento informaram aos participantes que haverá o sorteio. Perfeito. Aos participantes que haverá o sorteio. E a letra D, os organizadores do evento informaram a participantes? Não, errada. Gabarito C de casa. Muito bem. Questão 28. Considere a palavra cantassem e as afirmações que se seguem. Gente, aqui ó, tem uma coisinha marcada no cantassem, tá? Número 1. Trata-se de um verbo conjugado no pretérito imperfeito do indicativo. Ih, Augusto, agora pegou, hein? Gente, vamos lá. Pretérito imperfeito do indicativo e pretérito imperfeito do subjuntivo. Vamos lembrar. O pretérito imperfeito do indicativo é aquele do antigamente. Hã? O que é isso, Augusto? Quando você fica em dúvida, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, faça assim, na hora de conjugar, se você ficar em dúvida. Faça assim, pegue a palavra ontem para conjugar o pretérito perfeito e pegue a palavra antigamente para conjugar o pretérito imperfeito. Então, vamos ver o pretérito perfeito do cantasse, do cantar. Ontem eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Agora o pretérito imperfeito que é o antigamente. Antigamente eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis, eles cantavam. Então, esse cantassem não é nem pretérito perfeito, nem pretérito imperfeito do indicativo. Lembra que eu falei que todo verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo tem o SSE? Todo e qualquer verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo vai apresentar a desinência SSE. Cantasse, falasse, bebesse, escrevesse, vendesse, soubesse. Então, cantassem não é pretérito imperfeito do indicativo. É pretérito imperfeito, corrige aí, do subjuntivo. Então, o número 1 já está errado. Número 2, a letra grifada, que é o A, é chamada de vogal temática. Bom, a vogal temática é aquela vogal que me diz, na verdade, de que conjugação aquele verbo é. Exemplo, cantar, falar, brincar, amar, estudar. O A é a vogal temática de todos esses verbos. Valer, saber, vender, conter. Vogal temática é o E. São verbos de segunda conjugação. Então, esse A aqui é uma vogal temática? Sim. Então, só está correta a número 2. Gabarito B de bola. Muito bem. Vamos à questão 29. Considere os períodos. Vamos lá. Número 1. Quando ele vier... Ah, falei. Quando ele ver... Não, é quando ele ver
como está destruída a casa da sua infância, ficará desolado. Gente, quando ele ver, não é nem vier, porque aqui é verbo ver. Ó, preste atenção. Esse erro é um dos erros que as pessoas cometem mais. Ai, olha, quando você ver a prova, você vai ver que eu não estou exagerando. Quando você ver a prova, já errou. Olha só, faz um favor para mim, Augusta. Quando você ver o Antônio, diz para ele ligar para mim. Quando você ver o Antônio, já errou. Olha, quando você ver o filme, você vai se emocionar. Quando você ver o filme, não vai. Gente, muito, muito cuidado com isso, porque as pessoas erram tanto no dia a dia, você ouve tanto errado, que você fica cada vez mais viciado ao erro. O verbo é ver. Só que quando eu digo quando eu vir o filme, quando você vir a prova. Augusta, se você vir, Antônio, diz para ele me ligar. Quando eu vir o filme, quando eu vir a casa, quando eu vir o presente, tá bom? É o futuro do ver. Quando eu vir alguma coisa, não é quando eu ver. Então, errado aqui. Quando ele vir, como está destruída a casa da sua infância. Então, errada a primeira. Se ele vir aqui cedo, poderemos ir ao jogo. Epa! Aqui está errado de novo, porque aqui não é verbo ver. Aqui é verbo vir. E aí, quando ele ou se ele vier cedo. Então, as duas estão erradas. Só para você entender, isso aqui é verbo ver no futuro. Quando ele vir. E esse aqui é o verbo vir. Esse é verbo vir. Se ele vier cedo, poderemos ir ao jogo. Então, está errada a número 1, está errada a número 2. Então, de acordo com a norma culta, nenhum está correto. Gabarito D de dado. Muito bem. Questão número 30. Considere os períodos. Se ele intervisse na discussão, tudo estaria resolvido. Número 2. Quando ele reaver os bens, ficará em boa situação. Ih, gente, dois verbos importantes, intervir e reaver. Hoje eu já cantei a pedra para você sobre o verbo intervir, numa outra questão. Intervir é um verbo derivado do verbo vir. Então, você vai conjugar o intervir pelo verbo vir. Ué, então pensa, se ele viesse, então não é se ele intervisse, é se ele interviesse. Muito bem, então já está errada a número 1. Número 2, quando ele reaver os bens, ficará em boa situação. Augusto, o verbo é reaver, não é? É. Só que quando ele reaver, não. Ah, é quando ele reavir, porque ele é derivado do ver, né? É vir, quando ele vir. Não. Vem aqui pertinho. O verbo reaver não é derivado do ver, gente. Lembra disso? Lembra que eu não posso dizer eu reavejo tudo que eu perco? Por que eu não posso dizer eu reavejo? Porque ele não é derivado do ver. Ele é um verbo defectivo, ele não existe, ele não tem o eu no presente, por exemplo. Você tem que dizer eu recupero tudo que eu perco. Então, minha gente, cuidado com esse verbo. Não é quando eu reaver, não é quando eu reavir, é quando eu reouver os bens. Augusta, mas ninguém fala quando eu reouver. Gente, ninguém fala porque fala errado. Ah, quando eu reaver minha carteira com os documentos, poderei viajar. Não, quando eu reouver minha carteira com os documentos. Tá? Se você ficar em dúvida, fala recuperar. Quando eu recuperar minha carteira. Mas não fala quando eu reaver, porque aí está errado mesmo. Tá bom? Então vamos lá. Quando ele reouver os bens, ficará em boa situação. Então, minha gente, errada a 1 e errada a 2. Eu quero chamar a atenção de você sua atenção para uma coisa. Nós fizemos algumas questões e em todas as questões em que o assunto era conjugação verbal, você observou que a banca cobra sempre as mesmas coisas, não é? As bancas. Derivados do ver, derivados do ter, derivados do vir, derivados do por. Né? Principalmente derivados do por, do ter e do vir. E esses verbos mais capciosos, como reaver, precaver, também caem muito. Então, vocês assim, ai, Augusta, você falou tanto de verbos que eu fiquei o domingo inteiro estudando verbos. Conjuguei uns 20 verbos. Conjuguei falar, cantar, escrever, vender. Eu vou dizer assim para você, que bom.
mas era melhor você ter ficado na praia ou ter ido andar de bicicleta, porque esses verbos cantar, falar, brincar não caem em prova nenhuma. Não estou exagerando. Já que vai estudar verbo, então vou estudar o ter, o pôr e o vir. Já valeu, perdão, já valeu o domingo. Por quê? Porque se você souber o pôr, o ter e o vir, você já sabe dezenas de verbos que são os derivados deles. Então, se você sabe que é viesse e que o intervir é derivado do vir, você não vai dizer se ele intervisse, você vai dizer corretamente se ele interviesse. Se você sabe que propor é derivado do pôr e você sabe a conjugação completa do verbo pôr, você não vai falar se ele propor uma mudança, você vai falar se ele propuser uma mudança. É isso. Então, vou começar estudando verbos. Comece por esses três, pôr, ter e vir. Pronto. Tá bom? Então, aqui, ó, as duas erradas. Então, de acordo com a norma culta, nenhum está correto. D de dado. Muito bem. Questão número 31. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Foi dizer a ela que o contrato estava suspenso há 1 mês. Foi dizer a ela, olha bem, vem comigo. Você já cantei essa pedra hoje para você, né? Mas vamos lembrar. Quem vai dizer algo a alguém. Preposição eu tenho? Tenho, porque quem diz algo a alguém. Só que, de novo, eu vou falar. Antes do pronome ela, não usamos artigo definido nenhum. Aliás, não é antes do ela só. Antes de nenhum pronome reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Antes desses pronomes, nós não usamos artigo. Peraí, Augusta. Mas se eu digo assim, eles fizeram, eles pediram uma ajuda a nós todos. A nós. Olha o a antes do nós. E quem disse que esse a é artigo? Esse a não é artigo, esse a é preposição. Quem pede ajuda a. Então, assim, não teremos crase antes de eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, porque aquele a, quando aparece, é preposição. Nunca artigo, então nunca terá acento. Então, a ela jamais apresentará acento grave. Então, sem acento aqui, e aí eu já elimino a C e a D. Já matei duas, só na primeira lacuna. Agora, foi dizer a ela que o contrato estava suspenso há 1 mês. Ah, gente, isso aí é muito mole também. As pessoas confundem muito o a do verbo haver com o a só preposição. Quando o sentido for de tempo futuro, você vai usar só o a preposição. Quando o sentido for de tempo passado, já aconteceu, tempo decorrido, é com o verbo haver. Olha só, tela branca. Se eu digo assim, ó, estarei lá daqui 1 mês. Aí eu tenho que preencher essa lacuna. Eu vou parar e vou pensar. Estarei lá daqui a 1 mês. Isso aí é passado ou futuro? É futuro, não é? Então é só preposição. Pronto. Agora, se eu digo assim, ó. Estive lá com eles 1 mês. Olha bem, eu estive lá com eles há 1 mês. Eu estive. Essa ideia aí é de tempo passado ou de tempo futuro? Tempo passado. Aí, ó, é verbo haver. Uma coisa que as pessoas escrevem errado, quer ver? Daqui a pouco estarei lá. Aí as pessoas escrevem errado. Daqui a pouco, e eu nunca sei se é com haver ou só o a. Presta atenção, daqui a pouco estarei lá. Isso é passado ou é futuro? Daqui a pouco eu estarei lá. Não é futuro? Então não tem que pensar. É esse. Ok. Então vamos voltar para a questão. Então, foi dizer a ela que o contrato estava suspenso há 1 mês. Olha, o contrato estava suspenso há 1 mês já. Não é passado? Então, verbo haver. Estava suspenso há 1 mês. Então, elimina a letra B e o gabarito é a letra A. Fechou. Pronto, minha gente. Fizemos as 31 questões de hoje. Espero que você tenha entendido. Acho que você não entendeu, acho que você errou.
reveja, faça de novo, assista a minha explicação de novo para você entender por que errou e não errar mais. E aí, temos ainda mais uma aula só de questões, tá bom? Espero que a de hoje tenha sido muito produtiva, tá bom? Gente, eu tenho postado, deixa eu aproveitar para falar uma coisa, eu tenho postado umas dicas interessantes no Instagram, né, no Face e no Instagram, falando de assuntos que caem sempre nas provas, tanto de segundo quanto terceiro grau, em todas as provas. Ontem mesmo eu postei uma dica falando sobre os diferentes valores semânticos do para. Então, assim, tem aluno me perguntando, no Instagram você me encontra Prof. Maria Augusta, Prof. Maria Augusta, Prof. abreviado, PROF, Maria Augusta. Ontem mesmo a dica foi bem legal, tá bom? Fique em contato com a gente. Beijo grande, até a próxima.